Quem não ama o próximo pode dizer que ama a Deus? Qual é a nossa verdadeira identidade? Somos criaturas ou filhos de Deus? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa quarta aula desse primeiro trimestre de 2026. Nós estamos estudando o trimestre A Santíssima Trindade, que está sendo comentada aí pelo pastor Douglas Batista. E a lição de hoje nós vamos falar sobre a paternidade divina. E eu quero convidar você para mergulhar aqui nesse estudo. Pega aí papel, caneta, pega a Bíblia, coloca do lado aí, vai fazendo as suas anotações para que assim a gente possa juntos estudar a palavra de Deus. Eu espero que você esteja sendo sempre edificado aqui. Se você quiser voltar nas lições anteriores, né, que a gente já ministrou até agora, as 3 lições anteriores, a gente também fez um outro vídeo falando também, dando um resumo um pouquinho do trimestre. Você pode recorrer também no nosso canal. Então seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Renato Bromoschenk, eu sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Eunápolis, e eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Então dá aquele joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos à nossa introdução de hoje. Estudaremos como a paternidade de Deus revela que Ele é a fonte eterna de toda a vida, como Ele tem se manifestado na história em toda a eternidade, como Ele tem nos concedido vida através do seu Filho, Jesus Cristo. Essa manifestação da paternidade de Deus, ela é manifestada de forma plena na história através da salvação que é efetuada por meio do Filho e na concessão que é dada do Espírito Santo para habitar em nossas vidas. O pastor Douglas Batista, ele afirma que Deus não é apenas um ser transcendente e soberano, mas é Pai em sua própria essência, estabelecendo conosco uma relação íntima e transformadora que supera qualquer conceito humano de paternidade. A própria Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 3, verso 1, veja que com grande amor o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus. Então aqui está a evidência dessa filiação reconhecida na confissão que nós fazemos através de Jesus Cristo, que é aperfeiçoada em nós pelo próprio amor de Deus. O conhecimento que nós temos do Pai não é apenas um mero exercício intelectual, não é apenas um aprendizado, de filosofias, de argumentações, de tratados teológicos, mas é a base da nossa comunhão e segurança espiritual. Conforme o próprio Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 6, verso de número 9, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Então ele está nos convidando ao quê? A uma vida de intimidade que permite a gente abrir a boca e dizer: Abba, Pai, Papai, chamar Deus de Pai eterno que tem cuidado de cada um de nós. Então, teologicamente, o reconhecimento dessa paternidade garante nossa perseverança, que nos capacita a viver uma vida de fidelidade, tornando a nossa filiação uma expressão visível diante do mundo. Segundo o pastor Franklin Ferreira, ele diz que o ensino sobre a paternidade de Deus é o que torna o cristianismo único, pois apresenta um Deus que, embora soberano, se relaciona com um Pai amoroso e provedor. Então é isso que vai distinguir o evangelho, o cristianismo, de qualquer outra religião. Porque nós não tratamos Deus apenas como Deus soberano, Senhor absoluto e Criador do universo, mas nós tratamos também Ele como nosso Pai, aquele que é o Pai de todo aquele que confessa o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paternidade divina é a essência do relacionamento eterno de Deus com seus filhos, revelada em Cristo e selada pelo Espírito Santo. Mas vamos mergulhar na nossa lição agora nos pontos para que a gente possa compreender melhor essa doutrina da paternidade divina. O primeiro ponto fala sobre a revelação da paternidade do Pai. O primeiro tópico vai falar sobre a definição de paternidade do Pai. A paternidade divina, querido, é um atributo exclusivo da primeira pessoa da Trindade, que, embora distinta em substância, atua em perfeita unidade e essência com o Filho e o próprio Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, verso 6, Paulo mostra isso quando ele diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ou seja, o Pai exerce um senhorio universal e soberano, sendo a fonte e o originador de tudo o que existe. Essa verdade, ela é confirmada pelo pastor Douglas Batista quando ele destaca o seguinte no seu livro: o Pai é o princípio sem princípio. Ele é a fonte não causada da divindade que mantém a primazia dessa relação ontológica, sem que isso signifique qualquer desigualdade ou subordinação de natureza entre as pessoas da Trindade. Assim como já demonstramos em aulas anteriores, que esse atributo da paternidade pertence exclusivamente à primeira pessoa da Trindade, e isso não torna as outras demais pessoas da Trindade inferior. Somente o Pai é Pai, somente o Filho é Filho e somente o Espírito é Espírito. Isso está muito bem descrito dentro da própria revista e eu espero que você esteja compreendendo até aqui. Só que na estrutura das relações eternas, o Pai é ingênito, ou seja, ele não procede de ninguém.
sendo aquele que gera o Filho e de quem o Espírito Santo procede. Essa relação é confirmada no Salmo de número 2, verso de número 7. Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. E esse trecho que a teologia identifica como a geração eterna é um ato necessário e espiritual que ocorre na eternidade e não no tempo. Não é na nossa forma de contar o tempo, na nossa limitação finita, né? Nós somos meros mortais, que a nós não temos a noção do que é a eternidade. A gente está falando aqui desse tempo, né, dessa geração espiritual que ocorreu na eternidade. Consequentemente, o conhecimento do Pai ele é mediado, por isso que Jesus é o mediador, por Cristo, porque segundo João, capítulo 1, verso 18, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer, revelando que a comunhão trinitária é a base da nossa redenção. Ou seja, nós só conhecemos o Pai por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não teríamos como ter conhecimento do Pai se não fosse por meio de Jesus. Como que um Deus excelso, sublime, poderoso, um Deus invisível, um Deus que não tem como a mente humana compreender, a gente teria conhecimento de Deus se não fosse por meio de Cristo. Então Cristo é aquele que nos dá a conhecer o Pai. É Ele que nos traz o conhecimento e a revelação do Pai e do Espírito Santo. Então, de acordo com Frank Ferreira, na sua teologia sistemática, ele diz o seguinte, que essa geração garante que o Filho possua a mesma essência e atributos do Pai, tornando plenamente qualificado para revelá-lo. Então, por fim, entender essa paternidade, querido, é a maior fonte de consolo e segurança que um cristão pode ter. Quando nós compreendemos que Deus é o nosso Pai, que nós pertencemos a Ele como filhos, não como meras criaturas. Somos criaturas, mas quando a gente recebe Jesus, a gente ganha o direito de ser filho. Então, receber essa comunhão, essa informação, ter esse conhecimento é uma grande fonte de consolo para as nossas vidas. Nós podemos confiar plenamente no cuidado do Pai, pois Tiago, capítulo 1, verso 17, diz o seguinte, afirma que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Nós podemos ter a plena convicção que Deus não muda, Deus não vai nos rejeitar. Deus não vai abrir mão, né, como um pai que resolve, né, não querer assumir suas responsabilidades paternas e abandonar os seus filhos. Nele não há sombra de dúvida, não há mudança, não há variação. A ele pertence a imutabilidade. Ele continua e sempre continuará sendo o pai que ama e recupera, né, que busca os seus filhos por meio do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa verdade teológica nos ensina que o crente não se aproxima de uma força impessoal, de uma energia, né, de uma força que não se relaciona com a sua criatura. Nós nos aproximamos de um Deus que se relaciona com seus filhos. Nós nos aproximamos de um Pai amoroso que planejou a salvação e sustenta seus filhos com fidelidade inalterável. O Pai, querido, ele é a fonte eterna de toda a vida, é o originador soberano que nos adota e nos sustenta com um amor incondicional. Mas vamos ao nosso segundo tópico, a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus, querido, ela não é um evento que teve início no tempo, mas uma característica que está inerente do seu próprio ser e pertence a Ele na eternidade. Diferente das próprias experiências humanas, né, onde se assume paternidade em um momento cronológico da nossa vida, Deus ele não se tornou pai, ele sempre foi pai. Por exemplo, na vida humana, os homens, né, nascem ali criança, menino, aí daqui a pouco casa e daqui a pouco muitos, né, quase que na sua maioria, se tornam pais. Há um tempo em que nos tornamos pai. Quando nós falamos da paternidade divina, ela é uma paternidade eterna, não é algo que começou agora, ele sempre foi pai. É uma relação essencial e ontológica que existe desde a eternidade. O pastor Douglas Batista destaca isso dizendo o seguinte, que essa verdade rejeita qualquer concepção temporal e subordinacionista, reafirmando que o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é coeterno e inalterável. Então, não houve um momento em que o Pai passou a existir, em que o Filho passou a existir, em que o Espírito passou a existir. Ambos são eternos, Pai, Filho e Espírito Santo. Na própria oração sacerdotal de Jesus, ele confirma essa realidade. João capítulo 17, verso 5. E agora glorifica-me em tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes do mundo existir. Antes que existisse o mundo, me glorifica. Então Jesus está dizendo que ele existe antes da existência do mundo. Então ele não é aquele que surgiu com o tempo. Então a paternidade divina, ela é eterna. Esse texto que Jesus ele está citando, ele ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que antes de qualquer ato criativo já havia uma comunhão gloriosa e eterna entre as pessoas
da Trindade. Teologicamente, querido, esse pedido de Jesus, ele demonstra a sua própria preexistência, indicando que a identidade de Deus como Pai é independente do universo. Segundo Stanley Orton, na teologia sistemática, você vai me perdoando aqui por estar pronunciando os nomes aí dos escritores americanos de forma aportuguesada, né? Vai perdoando aí porque a gente mal fala aqui o baianês. Ele diz o seguinte, que o Pai, ele gera o Filho eternamente e, portanto, nunca esteve sem ele, o que garante a estabilidade da unidade na deidade. A Bíblia ratifica essa ideia, trazendo essa doutrina para nós, lá em Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 4, quando o Pai diz o seguinte, nos escolheu nele em Cristo antes da fundação do mundo. Hebreus, por exemplo, vai confirmar o seguinte no capítulo 1, verso 2 e 3, descrevendo o Filho como aquele por quem Deus fez também o mundo, então sendo a expressão exata do seu ser. Essa natureza eterna, ela é selada pelo próprio Espírito Santo, onde Hebreus capítulo 9, verso 14, chama o Espírito Santo de Espírito Eterno, por meio do qual Cristo se ofereceu, né, sendo Deus, se ofereceu no nosso lugar. Então, portanto, não houve um momento em que a Trindade não existisse plenamente. Não houve um momento que ela passou a existir. A Trindade é eterna. O próprio Frank Ferreira, ele explica na teologia sistemática o seguinte, que a geração do Filho é um ato eterno e necessário do Pai, ocorrendo fora do tempo, o que assegura que o Filho possua a mesma essência divina de modo pleno e ininterrupto. Deus é Pai por natureza e eternidade, mantendo com o Filho e o Espírito Santo uma comunhão gloriosa que precede o próprio tempo, passa do tempo, é a própria eternidade. Mas vamos ainda ao terceiro tópico para você compreender um pouco mais. O Pai gerou o Filho. A geração do Filho pelo Pai é um ato eterno espiritual. Não se deve ser confundido com a criação, como a criação das coisas, né? As criaturas que passam a existir, o mundo que passa a existir com o tempo. Diferente das criaturas que passam a existir em um ponto do tempo, o Filho sempre coexistiu com o Pai, compartilhando da mesma essência e da mesma substância divina. Conforme João capítulo 10, verso 30, diz, eu e o Pai somos um. Então Cristo afirma uma unidade ontológica, indicando que ele possui a mesma natureza do Pai de forma plena e de forma completa. Você está entendendo até aqui? Se você estiver compreendendo, comenta aí. Se você estiver ficando com alguma dúvida em cada ministração que a gente está fazendo, também coloca o seu comentário, a sua pergunta, que aí a gente lê e nas próximas a gente consegue trazer uma explicação melhor para que você possa compreender. Como destaca, por exemplo, o próprio pastor Douglas Batista, ele diz o seguinte, o Filho é gerado e não feito. Definição que reafirma a coeternidade e igualdade com o Pai, distinguindo das criaturas. Então, diferente do homem, diferente dos seres angelicais, dos anjos e de qualquer outro ser existente no planeta, o Filho é eterno, o Pai é eterno e o Espírito é eterno. Então, veja que não é algo que foi criado ou foi feito com o tempo, gerado de uma forma que a gente tem essa ideia que passou a surgir. A gente tem que entender que os três são eternos, Pai, Filho e Espírito Santo. E essa relação de origem fundamenta-se na autoexistência de Deus, que é a fonte de toda a vida e não depende de nada externo para subsistir. O Pai comunica essa natureza ao Filho, conforme ensina João, capítulo 5, verso 26. Olha o que ele diz, como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. É Jesus que está afirmando isso. Então, teologicamente, isso significa que a vida eterna é inerente ao Filho, tornando-o autoexistente em sua própria subsistência. Segundo o próprio Frank Ferreira, na teologia sistemática, ele diz o seguinte, que a geração eterna é um ato necessário pelo qual o Pai concede ao Filho a posse da essência divina completa, sem que isso implique em subordinação de natureza ou divisão de deidade, tornando um inferior ao outro, sem nenhum prejuízo. A chamada teologia econômica da divindade, da trindade, ela prova isso através da própria escritura, mostrando que todos três têm as atribuições de serem chamados de eterno, de existentes e que subsiste antes da própria criação. Então a gente não pode confundir a ideia de tempo humano, de limitação humana, para tentar entender as coisas divinas e as coisas eternas. Portanto, querido, o Filho, ele é a expressão exata do Pai, possuindo identidade, atributos e caráter, em nada diferente, em nada menor do que o próprio Pai. Em Hebreus, capítulo 1, verso 3, está descrito que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Esse termo aqui aponta para a marca impressa de um selo, indicando que o Filho manifesta uma perfeição essencial ou na essência do Pai.
Assim como você pegava antigamente, o anel tinha aquele selo, e aí você gravava, né, ali a marca, um símbolo, e aí imprimia na cera, e ali conseguia colocar a verdadeira impressão igual estava no anel, tinha que sair naquela borra de cera que estava quente ali sobre o papel. Então essa é a ideia que está passando aqui. O tema aponta para uma marca impressa de um selo. É algo idêntico, autêntico, é algo que tem a mesma impressão, o mesmo DNA, a mesma deidade que o Pai. Então não são três deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas não são três deuses. Coloca sempre isso na mente e a gente vai conseguindo chegar lá. E como reforça o próprio pastor Douglas Batista, sustentando ainda mais isso que nós estamos falando, ele diz que por ser consubstancial ao Pai, Jesus é plenamente qualificado para revelá-lo, sendo o Deus visível que habita entre nós. Então a geração eterna garante que o Filho possua a mesma natureza, a autoexistência do Pai, sendo Deus plena em unidade, essência e glória. Mas vamos ao quarto tópico, falando sobre o Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo, querido, ele tem a sua origem no Pai, mas de modo distinto da geração do Filho, pois o texto diz que ele procede do Pai. João capítulo 15, verso 26. O Espírito da verdade que procede do Pai é enviado pelo Filho na história da redenção. Veja que o termo foi colocado pelo próprio Senhor, dizendo que o Espírito procede. O Filho é gerado e o Espírito procede. Por isso que não existe a função do Espírito ser chamado de Filho também, porque se o Espírito também fosse gerado, então não seria apenas um Filho na Trindade, seria dois Filhos na Trindade. Por isso que o Espírito procede do Pai. Como destaca o pastor Douglas Batista, o Pai é o princípio de onde procede o Espírito, agindo em perfeita harmonia trinitária para a aplicação dos benefícios da salvação. Essa procedência, ela garante que o Espírito Santo possua a mesma essência divina, sendo identificado como o próprio Deus. Quando Pedro estava naquela conversa com Ananias, ele disse o seguinte: Ananias, por que você mentiste ao Espírito Santo? Você não mentiste aos homens, mas você mentiste ao próprio Deus. Está lá em Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Então veja que Pedro está dizendo que ele mentiu ao Espírito Santo e diz: você mentiu foi a Deus. Teologicamente, essa palavra processão, né, o Espírito procede do Pai, indica que o Espírito é soprado eternamente, o que assegura sua coeternidade e deidade plena. Para a vida cristã, essa concessão é uma fonte poderosa de segurança e consolo, pois Jesus prometeu outro Consolador. João capítulo 14, verso 16 e 17, para que fiquem convosco para sempre o Espírito da verdade. O que, segundo Stanley Horton, na teologia sistemática, ele refere-se a alguém da mesma natureza, da mesma essência, da mesma qualidade de Cristo, que é chamado de Paráclito, ou assegurando uma presença divina contínua e pessoal que habita no crente, que habita em cada um de nós. Então é esse Espírito Santo da verdade, Consolador, que habita em nós, que é plenamente Deus. Ele é procedente do Pai. Ele não apenas nos assiste, mas ele nos garante no acesso ao Pai. Efésios capítulo 2, verso 18, o apóstolo Paulo diz isso. Por ele ambos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então remove assim qualquer alienação, qualquer coisa que o pecado venha provocar, permitindo uma comunhão real, plena com a primeira pessoa da Trindade. Toda a comunhão que a gente tem com o Pai é por meio do Espírito Santo. Toda a comunhão que a gente tem com Jesus é por meio do Espírito Santo. Ele atua nos convencendo. Eu disse isso na aula passada e você pode revisar se você não assistiu. Está lá em um dos pontos da nossa revista, dizendo justamente isso, que o Espírito Santo ele nos convence do pecado. Ele nos coloca em condição de ter consciência de que pecamos e precisamos da graça de Deus. Sem ele jamais teríamos esse acesso. Por isso que ele é a maior presença, a maior dádiva que a gente pode receber da parte do Pai. O próprio apóstolo Paulo, aconselhando a igreja, disse: não entristeças o Espírito Santo. Porque se vocês entristecem o Espírito Santo, como é que terão acesso? Porque ele é o penhor, ele é a garantia que vocês têm para a eternidade. Então nós não podemos perder jamais o Espírito Santo. Por fim, querido, o Espírito ele é o selo da nossa identidade, da nossa filiação. Está em Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Ele testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É ele que dá essa garantia, consolidando assim o que? A nossa adoção, substituindo o medo da punição pela confiança filial, pela confiança que nós temos agora que somos filhos de Deus. É por isso que nós temos livre acesso, porque o Espírito Santo, que foi enviado pelo Filho e pelo Pai,
ele nos conforta, ele nos consola. Ele é o penhor que a gente tem. Toda vez que nós somos renovados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo está conosco, ele está nos garantindo que o Pai retornará para buscar a sua igreja. Que nós não somos apenas filhos esquecidos nesse mundo. Há uma garantia em nós. Toda vez que você ora em línguas estranhas, que você é renovado pelos dons espirituais, toda vez que o Espírito Santo habita em você, te visita, é a garantia de que você é propriedade de Deus. Você tem o selo do Espírito Santo. O Franklin Ferreira ele diz o seguinte, que o Espírito Santo atua como um guia soberano que nos conduz a toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Então ele ilumina o nosso entendimento, para que a gente possa compreender o plano do Pai, a glória do Filho e a nossa caminhada espiritual. Glória ao nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, querido, ele é a presença viva do Pai e do Filho que habita em nós, garantindo nossa filiação e guiando-nos à plenitude da verdade e da vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Mas vamos ao nosso segundo ponto, reconhecendo a paternidade divina. A gente reconhece aqui no primeiro ponto quando a gente confessa a Cristo como Filho. É o primeiro tópico que garante a nossa filiação. Como é que a gente reconhece a paternidade divina? Quando a gente confessa a Cristo como Filho. Essa confissão de que Jesus é o Filho de Deus constitui um ato central na fé cristã. Possui profundas implicações salvíficas e trinitárias. E o próprio João, o evangelista, na primeira carta, no capítulo 4, verso de número 15, ele diz o seguinte: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Então, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Filho de Deus, sinaliza que o Criador habita no coração do crente, estabelecendo assim uma união espiritual e profunda. Há muita gente que não nega a existência de Jesus. Acredita que Jesus existiu, tem uns que dizem que Jesus foi um revolucionário, que a história dele pode ser provada, que houve a existência dele, que ele foi assassinado por Roma, e há história, há registros, há dados que mostram essa existência. Mas poucos confessam que ele é o Filho de Deus. Poucos reconhecem a sua divindade. E aí é que está a grande confissão. Confessar que Cristo é o Filho de Deus nos garante que Deus está em nós, que nós somos filhos de Deus. O próprio pastor Douglas Batista diz que essa declaração supera o âmbito privado, sendo uma afirmação pública de lealdade, que vincula o salvo ao reino de Deus, demonstrando que confessar a Cristo é viver uma comunhão real com o Pai. Não é uma confissão privada, escondida, é uma confissão pública, leal. É por isso que o batismo é uma demonstração disso. É por isso que as nossas confissões, quando nós abrimos a boca e confessamos publicamente para o mundo saber, não apenas com palavras, mas com atos. Você vai ver daqui a pouco mostrando isso, não apenas com palavras, mas com atos também. Uma confissão pública que venha por meio de atos. Não só eu dizer eu creio que Jesus é o Filho de Deus, mas na prática eu não demonstro isso. Então nós precisamos confessar que Jesus é o Filho de Deus, demonstrando isso no nosso dia a dia. Essa capacidade de reconhecermos, ela não provém de uma persuasão humana, mas é uma ação sobrenatural do próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence, que nos revela o Filho, e é por isso que nós temos esse conhecimento. A própria carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 3, diz: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo habitando, convencendo, operando, que ele vai mostrando para nós que Jesus é o Filho de Deus. Então isso evidencia que a fé autêntica, ela é fruto de uma iluminação espiritual diretamente do Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E o pastor Maipimo confirma isso que nós estamos falando, dizendo o seguinte, que ninguém pode expressar uma convicção sincera sobre a divindade de Jesus sem essa intervenção. O que torna a confissão um ato de resposta da graça divina e não um mero convencimento intelectual ou da tradição religiosa. Não é apenas alguém chegar com palavras persuasivas, humanas, sem demonstração do Espírito Santo, que vai convencer o indivíduo. O indivíduo é obra do Espírito Santo ser convencido. Quando nós estamos ministrando, não é pela minha capacidade de persuasão. Quando assume o microfone, sobe no púlpito e ali você começa a argumentar e persuadir as pessoas a elas se entregarem a Cristo. Quando as pessoas acabam se entregando por uma persuasão forçada, por um convencimento forçado, aceitam a Jesus, como a gente usa essa expressão na nossa igreja, aceitam Jesus, levantam a mão, mas não ficam, porque não há um convencimento de fato feito pelo Espírito Santo. Às vezes é uma pressão psicológica para que a pessoa possa levantar a mão, aceitar a Jesus, vem aceitar, e aí vai pressionando, chama as pessoas na frente às vezes, faz uma oração forte e levante a mão, as pessoas às vezes dizem, eu levantei a mão porque eu estava constrangida. Não é isso que eu estou falando. Quando a gente fala de conversão,
feita pelo Espírito Santo é quando o indivíduo ele é impactado pela graça de Deus. E aí ele responde positivamente ou negativamente, rejeitando ou se entregando a Cristo. Rejeitando, endurecendo o coração ainda mais, ou se entregando a Cristo, reconhecendo que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Então reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única legítima forma de acesso ao Pai. Um princípio fundamental para a mediação exclusiva que só Jesus tem. Ele é um único mediador. E ele mesmo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E isso elimina qualquer outra via de reconciliação. Não tem outro meio, não tem outra alternativa a não ser Jesus Cristo. Só Ele pode salvar o homem. E há algo importante nisso aqui. Teologicamente, a unidade de essência entre as pessoas da Trindade torna a rejeição de uma o afastamento de todas. Quando você rejeita uma das pessoas da Trindade, você está rejeitando a Trindade por completo. Portanto, negar o Filho implica negar a própria paternidade de Deus. Pois, segundo João, na primeira carta, no capítulo 2, verso de número 23, diz: qualquer que negar o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então não adianta, se você nega uma das pessoas da Trindade, rejeita uma das pessoas da Trindade, você está rejeitando a Trindade. Diante dessa verdade, o crente deve proclamar com ousadia a mesma fé que Tomé teve um dia. Em João capítulo 20, verso 28, ele duvidou, ele ficou com dúvida, mas depois ele declarou: Senhor meu, Deus meu, reconhecendo o quê? Que Cristo é a revelação definitiva do Pai. Ainda que pairou alguma dúvida no seu coração, ore. Se entregue a Cristo, reconheça que Ele é a fonte de graça. Se você ainda não pertence à graça de Cristo, ainda não se entregou a Jesus, que esta palavra estiver chegando ao seu coração, tenha a oportunidade de fazer isso, de confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A confissão pública de Cristo como Filho de Deus é a base indispensável para a salvação e é o único meio de desfrutar da plena paternidade divina. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos ainda ao nosso segundo tópico, falando sobre a perfeição do amor do Pai. O amor não é apenas uma ação, mas é a própria essência da natureza do Pai, sendo o atributo central do seu relacionamento com a criação. O amor, querido, ele não é apenas uma ação. Deus age em amor, não. Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Esse amor é eterno porque sempre existiu entre as pessoas da Trindade. Então aqui está a grande perfeição do amor. O pastor Douglas Batista diz que o amor do Pai não é reativo ou circunstancial, mas tem um interesse profundo e constante de um ser perfeito em prol de criaturas indignas e imperfeitas. Não é o Pai reagindo, circunstancial, condicionando, não. Esse é o amor incondicional do Pai pelos seus filhos. Não havia nada em nós, querido, nada que pudesse nos fazer merecer esse amor de Deus, que nos pudesse dar a condição de ser amado pelo Pai. Mas Ele nos amou, Ele demonstrou esse amor. Então isso é a beleza do amor de Deus. Essa natureza sacrificial de Jesus Cristo em se entregar por nós, do Pai entregar o próprio Filho, é provada em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, revelando que a redenção é fruto de uma iniciativa divina e soberana do próprio Pai. Esse amor, querido, é a base jurídica e efetiva da nossa identidade, pois fomos aceitos como filhos legítimos, baseado no amor do Pai, que entregou o seu próprio Filho para satisfazer a sua justiça, para que um dia nós tivéssemos a liberdade de dizer que somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, verso 1 diz: vede que com grande amor o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus. A filiação, querido, ela ocorre por adoção em Cristo, garantindo-nos plenos direitos de herança. O próprio pastor Frank, ele explica o seguinte, que a adoção é um ato do qual o pecador justificado entra em um relacionamento íntimo e filial com Deus, podendo chamá-lo de Abba Pai. Então, querido, você tem toda a liberdade hoje de chamar Deus de Pai, de confessar que Ele é o nosso Pai, porque Ele um dia nos recebeu com esse amor perfeito, esse amor maravilhoso. Este vínculo desse amor, dessa perfeição que existe nesse amor de Deus, esse amor perfeito, querido, é inquebrável, é invencível. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39 diz: nem a morte, nem a vida nos poderá separar do amor de Deus. Aqui está nos assegurando que o salvo ele é guardado pela fidelidade inalterável do Pai. O Pai não sofre mudanças, não sofre variações. Ele ama e pronto. E esse amor dele não pode ser quebrado.
Então, por fim, o amor do Pai é pessoal, é regenerador e está voltado individualmente para cada um. Não é um amor apenas em massa, coletivo, é um amor individual. Veja que Jesus confirma a nossa identidade, essa identidade, em João capítulo 16, verso 27. Pois o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes, mostrando que não somos apenas parte de uma massa, mas conhecidos e amados individualmente. Nossa nova vida, ela brota dessa fonte abundante. Efésios capítulo 2, verso 4, verso 5, diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, nos vivificou juntamente com Cristo. O próprio pastor Stanley Horton diz o seguinte, que a segurança do crente repousa no fato de que o amor de Deus busca, alcança, regenera, sustenta e é fiel até o fim, tornando a salvação um dom integral, eterno e gracioso da parte do Pai. Oh, glória ao nome de Jesus. Então o amor do Pai, querido, ele é a força eterna e pessoal que nos adota como filhos, garantindo a nossa segurança e nos vivificando para que nós possamos estar em Cristo para sempre. Glória ao nome do Senhor. Mas vamos ainda ao terceiro tópico, as bênçãos dessa filiação divina. A filiação divina, querido, ela traz consigo bênçãos que transformam radicalmente nossa relação com o Criador, substituindo completamente o pavor que nós possamos ter ou já teve um dia pela paz. Conforme 1 João capítulo 4, verso 17, diz o seguinte, que nisto é perfeito o amor para conosco, porque no dia do juízo tenhamos confiança. O amor divino, quando ele está amadurecido no crente, ele remove o medo da condenação futura. Nós temos a convicção de que a nossa salvação é garantida em Cristo Jesus. O crente salvo, que tem uma fé amadurecida, o crente que está fundamentado na palavra de Deus, ele não vive com medo, com a incerteza se amanhã, se morrer, se fazer acontecer alguma coisa, se vai para o céu ou não. Ele não teme isso. Ele tem a garantia, o penhor que está nele, que é o Espírito Santo, garantindo que ele é filho de Deus. Que dá o que der, aconteça o que acontecer, se ele vive com base na palavra, vivendo a palavra de Deus, ele tem essa convicção. Senão a gente vai viver com medo do futuro, com medo de tudo, pavor, sem a certeza de que somos filhos. E a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo testifica. Veja que João está dizendo, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos a confiança. No dia que chegarmos diante do juízo, a gente tem a confiança que nós somos amados do Pai. Vivemos esse amor cada dia, através da palavra, através da comunhão, com a certeza de que o Pai nos garante a vida eterna. O próprio pastor Douglas Batista diz o seguinte, que essa confiança estabelece o que é a segurança jurídica e espiritual do salvo. Pois o medo punitivo é substituído pela confiança de filho, gerada pela presença do próprio Espírito Santo. Essa transição de servidão para a intimidade é confirmada em Romanos, capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Oh, glória ao nome de Jesus. Então, meu querido, você tem a plena certeza, a plena convicção, você é filho de Deus. Dá para escrever um glória aí, botar um glória no comentário? Você é filho de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, teologicamente, a adoção é um ato de graça que concede ao pecador o status pleno de filho legítimo e herdeiro de Deus. O clamor Abba, o clamor Pai aqui, expressa uma intimidade profunda e reverente, indicando que o crente tem livre acesso ao Pai Celestial. Segundo Franklin Ferreira, o pastor Franklin Ferreira, ele diz que essa relação é o cume da vida cristã, onde somos acolhidos como membros da família de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. A segurança do crente, ela é selada pelo Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Então o Espírito Santo, ele atua como um selo de propriedade, garantia, assegurando ao coração que a herança eterna será recebida. Como eu disse a você, esse selo aqui não tem muito aquela ideia, não é essa ideia nossa de hoje de selo para carta, É mais o selo de garantia, do penhor que os reis tinham, geralmente no anel, onde eles colocavam aquele selo em cima de qualquer coisa, de uma carta, de uma propriedade, selavam a pedra, o que eles selassem, garantindo que aquilo ali era propriedade exclusiva de alguém, pertencente a alguém. E é isso que o Espírito Santo é a nossa garantia, ele é o nosso selo. Essa é uma das bênçãos da salvação, é uma das bênçãos do amor do Pai. No entanto, essa segurança não deve ser confundida com relaxamento moral, pois a Bíblia mantém a necessidade de vigilância.
Não é porque você é amado do Pai, essa segurança que nós temos, essa garantia que nós temos do amor de Deus não pode nos levar ao relaxamento moral, de querer viver uma vida de ímpio, uma vida mundana, dizendo, eu sou escolhido, eu sou de Deus, e aí vai vivendo a vida do pecado. Não, nós agora somos filhos de Deus e temos que andar como filhos da luz. Se de fato somos filhos da luz, temos que andar como filhos da luz. Não andamos mais nas trevas. Olha o que diz o próprio pastor Douglas Batista, dizendo o seguinte, que embora o crente tenha confiança, o risco da apostasia é real. Está lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 24. Mas desviando-se o justo de sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura ele viverá? De todas as suas obras de justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerão. É uma sentença lá no livro de Ezequiel falando sobre o justo. Ainda o apóstolo Paulo confirma isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Assim, aquele que está de pé, fique firme, cuide-se para que não caia. Lembrando que a segurança é um incentivo à obediência e não uma licença para pecar. Então esse amor inviolável, esse amor inquebrável, esse amor que o Pai nos tem, que nada pode nos separar, não pode ser uma licença para o pecado. Mas tem que ser uma garantia que nós temos, não para pecar, mas para vivermos em conformidade com o Pai. Por exemplo, você faz um seguro de um carro, isso aqui é uma ilustração meramente humana e toda ilustração tem suas falhas, a gente não consegue com coisas humanas explicar as coisas divinas, mas você faz um seguro de um carro, não com a intenção de bater o carro e tombar, capotar, porque você pode morrer. E o trabalho que dá quando um carro acontece um sinistro, para você dar manutenção, corrigir, consertar, fazer tanta coisa que precisa ser feito. Então você tem um seguro do carro não com a intenção de usar. Então uma coisa é ter a segurança desse amor, dessa graça, dessa bênção que o Espírito Santo nos dá, dessas garantias do selo, do penhor, tudo que a palavra já tem falado até aqui, não é uma licença para pecar, é um incentivo a viver em obediência. O verdadeiro amor em sua plenitude lança fora o temor, 1 João capítulo 4, verso 18, pois o Espírito Santo testifica continuamente a nossa filiação. Pois a filiação divina nos resgata da escravidão, do medo e nos sela com o Espírito Santo, garantindo-nos uma comunhão íntima e vigilante com o Pai. Glória ao nome do Senhor Jesus. Querido, vamos ao nosso terceiro ponto, falando sobre a experiência do amor do Pai. O primeiro tópico vai falar sobre o amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor na vida do crente, ele é obra do Espírito Santo, que utiliza a obediência às Escrituras como meio fundamental para a manutenção do amor divino. Ou seja, toda vez que nós obedecemos às Escrituras, toda vez que o Espírito Santo nos revela a sua palavra, como está acabando de revelar agora, toda vez que você estuda a palavra, através de uma escola bíblica dominical, através dos cultos de ensino, você ouve e você também lê, você estuda a palavra. A gente não pode ser apenas pessoas que só faz ouvir e a gente não chega lá para ler também, para conferir como é que está escrito a palavra de Deus. Então quando você passa a obedecer às Escrituras, a obediência às Escrituras é um meio fundamental para a maturação, para amadurecimento do amor divino. E conforme 1 João capítulo 2, verso 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Então guardar a palavra é um critério que valida a nossa união real com o Senhor. Como é que a gente ama a Deus? Como é que a gente tem relacionamento com Deus e a gente não guarda a sua palavra? A gente não vive o que a palavra nos diz. A gente não vive de acordo com a palavra. Aí começam as contradições. Se eu sou de fato de Deus, se eu tenho comunhão com Deus, esse amor é aperfeiçoado no crente por meio da obediência à palavra. Um comportamento verdadeiramente modificado brota de um coração regenerado, pois apenas o arrependimento e a fé em Cristo altera a natureza íntima da pessoa, tornando a obediência uma resposta natural. Então, quando o coração é regenerado pelo Espírito Santo, a pessoa que de fato foi transformada pelo Espírito Santo, a pessoa que de fato agora ela é templo do Espírito Santo, não tem como ela não viver uma vida em resposta natural às coisas de Deus. A obediência prática é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro. Como é que eu digo que tem amor de Deus, que tem a graça de Deus, os mandamentos do Senhor, e eu não vivo esses mandamentos? Eu não expresso isso por meio de uma ação externa. O próprio Jesus confirma isso em João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mostrando que o amor genuíno resulta em crescimento espiritual e maturação, maturidade. Então, se eu tenho de fato os mandamentos do Senhor, eu vivo esses mandamentos, eu guardo esses mandamentos, aí está a manifestação real de que eu vivo o amor de Deus. O pastor Douglas Batista diz que não há amor real a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada.
Onde é que fica a vontade de Deus revelada? Nas Escrituras. Então não tem como ter um amor verdadeiro, um amor real, se não está revelado pela palavra. 1 João capítulo 5, verso 5, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Não pesa. Quando a gente vive o amor de Deus, a gente vive de forma maravilhosa, a gente não acha penoso. Quando você tem prazer no que você faz, quando você tem prazer no que você vive, você não vive uma vida se lamentando, se lastimando por causa de renúncia que você fez, de alguma coisa que você deixou. Você vive um amor verdadeiro, cravado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo, querido, ele transforma o íntimo do salvo, para que o serviço a Deus não seja um fardo, mas uma expressão de liberdade. A pessoa não tem como a pessoa estar na igreja vivendo liberto e sentindo saudade das coisas mundanas, desejando o tempo todo as coisas mundanas, querendo viver o que o mundo tem, a inclinação do mundo. Eu não estou dizendo que a gente virou santo do dia para a noite e não há as tentações, não, querido, mas quando a gente vive, a gente não acha um peso, porque o Espírito Santo vai nos fazendo cada vez mais desejar as coisas dos céus. O apóstolo Paulo diz assim: o morrer para mim é lucro. Ele abriu mão das coisas terrenas porque conseguiu vislumbrar as coisas celestiais. É isso que o Espírito Santo nos faz. Ele nos convence de que nós temos que olhar cada dia para a palavra de Deus e a recompensa celestial é maior do que as recompensas terrenas. Você vai perdendo o foco das coisas dessa vida. A cada ato de fidelidade, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido, revelando a condição moral do homem interior. Não é do dia para a noite, mas você vai amadurecendo a cada dia. Cada dia você vai se tornando melhor em Cristo, porque Ele está te fortalecendo. Lucas capítulo 16, verso 10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é justo no pouco também é justo no muito. A obediência cotidiana é um indicador do grau de confiabilidade do caráter cristão. O pastor John Wesley, ele diz que a perfeição cristã consiste na pureza de intenção e no devotamento total do coração a Deus, renovando em nós a imagem daquele que nos criou. Aleluia, glória ao nome de Jesus, aleluia. Então veja que essa pureza de intenção, uma intenção pura, uma mente pura, um coração puro, um coração guardado pela graça de Deus. Finalmente, a prática constante deve aprofundar a realidade do amor no coração, evitando o auto-engano de uma fé apenas teórica, de falar uma coisa e viver outra, de pregar uma coisa e viver outra. A gente tem que ter muito cuidado com isso, para a gente não viver uma questão só de palavras. O próprio Tiago diz isso no capítulo 1, verso 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A fé autêntica, ela exige ação. Então não adianta a gente ensinar uma coisa e viver outra. Pregar uma coisa em cima do altar e viver outra. O nosso discurso fala de amor, fala de perdão, fala de comunhão, fala de graça, fala de ajuda, mas na prática a gente faz tudo o contrário daquilo que nós professamos. Isso é engano. Isso é ilusão. E a gente precisa estar atento para as Escrituras, que a palavra de Deus está falando nos nossos corações. Então reflita o que estamos falando aqui nesse momento. Refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor, cumprindo o padrão de Mateus capítulo 22, 37 e 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, que constitui o resumo de todas as leis dos profetas. Então, querido, a gente não pode viver apenas na teoria, mas temos que viver na prática do amor de Deus. O amor, ele é amadurecido pela obediência fiel, tornando-se a marca visível de um coração transformado pelo próprio Espírito Santo. Mas vamos ao nosso segundo tópico. O amor é a marca dos filhos de Deus. O amor constitui a marca distintiva, é a identidade dos salvos, servindo como critério prático que vai diferenciar os filhos de Deus dos filhos do diabo. Meu irmão, se a gente não tem amor pelo próximo, se a gente não consegue amar o nosso semelhante, a gente está vivendo um engano na casa de Deus. Está aqui em 1 João capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. O exercício do amor mútuo é a prova pública da regeneração e da filiação divina. Então nós precisamos amar de forma pública. Amar o nosso semelhante. Não é dizer que ama, não é abrir a boca falando que ama, é demonstrar na prática que nós amamos. Porque se nós dizemos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, a Bíblia diz que a gente é mentiroso. Está chamando de mentiroso. É isso que a Bíblia está dizendo. Então a gente precisa dizer, nesse momento, confessar com os lábios que amamos o nosso irmão, mas a prática também tem que dizer isso. Segundo o próprio pastor Douglas Batista, ele diz o seguinte: os cristãos são chamados a refletir o amor santo e redentor de Deus,
tornando a conduta visível do crente o meio pelo qual Deus invisível se revela e se torna real para o mundo. Como é que o mundo vai conhecer que nós somos filhos de Deus? Como é que o mundo vai conhecer que nós somos a igreja do Senhor Jesus? Se o mundo observa o nosso comportamento. Se a gente no nosso dia a dia faz igualmente eles. Perdoa de forma seletiva, ama de forma seletiva, ajuda de forma seletiva, acolhe de forma seletiva, a gente está igual aos fariseus. Se torna igualzinho aos fariseus, não mudou nada. Mas quando a gente vive o verdadeiro amor de Deus, isso é que nos torna diferente. Foi isso que Jesus disse. Se vocês fazem, ama quem ama vocês, ajuda quem ajuda vocês, vocês não fizeram nada diferente. Mas quando vocês amam os vossos inimigos, ora por aquele que vos persegue, bendiz aquele que vos maldiz. Olha, bendiz aquele que vos maldiz. Então a gente está vivendo o amor de Deus. A comunhão fraterna é a evidência da presença de Deus. É o estágio onde seu amor alcança a maturidade do ser humano. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, ou seja, isso está revelando que a invisibilidade de Deus é superada quando sua natureza é manifestada através da igreja. O Deus invisível se torna conhecido quando nós amamos o nosso irmão. Teologicamente, esse amor não segue padrões humanos, mas o modelo do próprio Cristo, expresso em João capítulo 13, verso 34. Que vos ameis uns aos outros como eu também vos amei. E o pastor Stanley Ortega ele destaca o seguinte, que o amor eterno compartilhado entre as pessoas da Trindade é a fonte e o padrão original para o amor humano, tornando-nos cópia desse modelo divino. Portanto, quem ama revela que conhece a Deus, pois o amor ele é a essência da transformação espiritual. João capítulo 1, verso 3, 14 diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Ou seja, a transição da morte para a vida é validada na disposição de amar sacrificialmente. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Eu não estou dizendo para você que não é um sacrifício. Às vezes é sacrifício, mas é assim que a gente ama um ao outro. Assim como Jesus nos amou, se sacrificando para amar, para perdoar, para estender a mão. Amou todos os seus discípulos, sem nenhuma exceção. Amou um Tomé que duvidou dele. Amou os discípulos que fugiram dos pés da cruz, não ficaram com ele nos pés da cruz. Amou um Pedro que o negou. Amou o próprio Judas que o traiu. Jesus é o nosso modelo, não sou eu que sou o seu modelo, mas Jesus é o nosso modelo. E ele está nos chamando para amar uns aos outros. Segundo o pastor Frank Ferreira, ele diz que essa mudança de comportamento não é uma reforma externa, mas ela brota de um coração regenerado pelo Espírito Santo, que agora deseja refletir a glória e a bondade do Pai em todas as nossas relações. Então esse amor fraterno é um reflexo terreno da comunhão trinitariana e é a prova cabal da nossa filiação divina perante o mundo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas vamos encerrar no nosso terceiro tópico. Nós somos amados primeiro. A essência da vida cristã e de todo relacionamento com o Criador fundamenta-se no fato de que Deus tomou a iniciativa de nos amar. Independente de qualquer esforço humano, Deus nos amou. Ele nos amou primeiro. Foi Ele que iniciou todo o processo. A gente só está respondendo a esse amor. 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou. E essa capacidade de responder a Deus, ela é um reflexo desse amor incondicional, desse amor que foi derramado sobre a humanidade, desse amor que é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Como destaca o pastor John Wesley, esse amor é a própria razão de ser da criação e da redenção, sendo um oceano que existe desde toda a eternidade e que alcança os seres humanos no momento de sua criação e da sua regeneração. Então que nós possamos, querido, viver esse amor que nos alcança, esse amor que nos contempla através da sua graça. Essa verdade revela que a salvação, a fé e a nossa aptidão para amar são respostas à iniciativa soberana de Deus. Toda vez que você ama seu irmão, que você ama alguém, que você tem fé, é uma resposta desse amor de Deus. Então nós estamos respondendo. A declaração de fé da nossa Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela diz que a salvação não é motivada por mérito humano, mas procede exclusivamente da iniciativa divina. Fomos amados no pior estado possível, em pecado e rebelião. Veja que o que demonstra que a eleição de Deus não foi uma resposta emergencial à queda, mas parte de um desígnio eterno fundamentado na sua presciência e na sua misericórdia. Então, quando nós respondemos a esse amor, foi a graça de Deus que nos alcançou. Nós somos
amados primeiro, alcançados primeiro por essa graça e por essa misericórdia. Então, teologicamente, como explica Frank Ferreira, a graça de Deus é um inclinar-se para abraçar os indignos, salvando-nos antes de qualquer movimento pessoal em direção a Ele. Antes que nós fizéssemos qualquer ato de bondade, antes de amar, antes de qualquer coisa, Ele nos amou primeiro. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então a capacidade de amar a Deus e ao próximo e até os inimigos é um dom concedido pelo próprio Espírito Santo. Romanos capítulo 5, verso 5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então isso sinaliza o quê? Uma transformação na nossa vida. Segundo afirma o pastor Robert, ele diz que nós vivemos e nos movemos em uma atmosfera predominantemente trinitária, ou seja, da Trindade, onde o Espírito nos atrai para a relação de amor entre o Pai e o Filho. Então é assim que nós vivemos, atraídos por essa Trindade. Por fim, a morte de Cristo na cruz é a manifestação máxima desse amor incondicional. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta, preparada na eternidade para satisfazer a justiça de Deus, garantindo a nossa paz. Então, antes de qualquer comunhão, de qualquer perdão, antes de qualquer redenção, houve uma cruz que foi ali no Calvário, cravada, onde Jesus derramou o seu sangue para que nós tivéssemos a vida e a plena paz que nós temos hoje. Esse sacrifício vicário, querido, ele garante que Jesus tomou o nosso lugar e ele deve produzir em cada crente uma postura de gratidão, de reverência e de uma vida consagrada a Deus. Então, quando você ama o seu próximo, é uma resposta que você está tendo ao amor de Deus. Quando você perdoa alguém, é uma resposta que você está tendo ao amor de Deus. Toda vez que você vive a palavra, você está respondendo a esse amor. Conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e verso 15, o amor de Cristo ele nos constrange a não vivermos mais para nós mesmos, não vivemos mais para a nossa própria vontade, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Aquele que torna a nossa filiação uma expressão visível de gratidão diante do mundo. E é isso que a gente precisa viver, essa gratidão. Toda vez que o mundo glorificar a Deus por causa dos nossos atos, da nossa vida, você está glorificando o nome de Jesus. Quando alguém diz, essa pessoa é um homem de Deus, essa pessoa é uma mulher de Deus, essa pessoa tem caráter, essa pessoa vive o evangelho, ela ama, ela perdoa, ela não é cheia de mágoa, não é cheio de ódio, não é cheio de rancor, não é cheio de pecado, da iniquidade, das transgressões, da mentira. Quando a pessoa vive o evangelho de Cristo, ela glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Fomos alcançados por um amor que nos precedeu. Fomos lavados por um sangue que nos substituiu. E somos guiados por um Espírito que nos capacitou a amar. Glória ao nome do Senhor. Essa palavra está falando com você? Foi edificada até aqui? Não se esquece de deixar um comentário. Deixa um comentário aqui. Dá um joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho. Participe do nosso canal para ajudar a gente a entregar essa mensagem ainda mais longe. E eu quero concluir esse ponto, essa mensagem, dizendo o seguinte para você: a paternidade de Deus encontra sua revelação definitiva na ação conjunta e inseparável da Trindade. O Pai enviou o Filho, concedeu-nos o Espírito Santo para que nós pudéssemos ter um relacionamento inquebrável, para que nós possamos viver essa graça de Deus. E esse que foi a iniciativa dele, a soberana, amorosa, que nos deu a condição de estar confessando que Jesus é o Filho de Deus. Esse amor, esse acesso ao Pai só é permitido através da presença contínua do Espírito Santo. E quando nós amamos, amamos porque fomos amados primeiro. Foi uma iniciativa incondicional do amor divino que nos alcançou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos próprios pecados. Mas o Espírito Santo, que habita em cada crente, é uma testemunha fiel, nos conduzindo à obediência e à comunhão. E a nossa nova identidade agora é a identidade de filhos de Deus. E aí a gente tem o quê? Plena confiança para estar com Ele na eternidade. Por fim, querido, essa união com a Trindade nos capacita a refletir o amor do Pai no mundo, tornando-nos a presença cada vez mais no mundo, vivendo uma vida grata, uma vida de gratidão, uma vida de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te alcance e eu espero que você seja edificado e até a nossa próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus.